eu saúdo ao professor Luciano Tartari Neto, que é o assessor para as escolas aqui do sul do país e do Mato Grosso. Depois eu vou apresentar ele um pouco mais, mas eu queria então deixá-lo, professor Luciano, à disposição para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Então, como nós já havíamos dito, pontapé inicial foi dado, né? Estamos trazendo, não é um novo tema, mas é um tema em que a gente quer inovar o programa Educar para o Pensar, né? Falando justamente da motivação na sala de aula. É um tema corriqueiro, né? E conversando com alguns educadores, a gente percebeu que como ele é um tema corriqueiro, se deixa de lado. Depois nós vamos ver aí no decorrer também desse webinário, né, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, de que se fala de tudo, se fala que o aluno é problemático, que os professores não têm tempo, que a sociedade é isso, que a sociedade é aquilo, que a escola é aquele outro, e se esquece de que nós, educadores, somos a peça-chave, a peça fundamental das motivações na sala de aula, das aulas bem elaboradas, do planejamento. E aí, né, professor Silva, a gente organizou esses webinários justamente para isso, para que nós possamos relembrar, né? Relembrando, nos organizar e nos organizando, mostrar de que o programa Educar para o Pensar está à frente de tudo isso, né, com uma bandeira dizendo de que nós estamos preparados e estamos prontos para fazer você, nosso amigo professor, professora, equipes, escolas parceiras ou não parceiras que estão conosco aqui hoje, observarem um pouquinho melhor esse ambiente da sala de aula, que foi tão esquecido, que é tão esquecido, né? Muitas vezes a gente olha assim e imagina que a sala de aula é só o lugar da aprendizagem, da pesquisa, só. E se esquece que a sala de aula é um lugar onde nós devemos motivar as pessoas que lá estão. E o nosso público-alvo, querendo ou não, são as crianças, são os adolescentes, são os jovens, são os pais. Enfim, nós adultos que passamos pelas salas também de pós-graduações, etc., né? Eu acho que isso é importante também. Então, por que não conversar um pouquinho sobre isso? Por que não debater? Não podemos esquecer, né, que o nosso foco é justamente isso. É o programa Educar para o Pensar. Está preparado para dar esse apoio, eu digo esse apoio logístico, e não só logístico, pedagógico, político, cultural, enfim, todo o apoio para que os professores e as escolas precisam, para que os pais, as crianças, adolescentes e jovens precisam, e assim formarmos cidadãos conscientes, cidadãos participativos, que possam mudar a sociedade, né, professor Silvio? Eu acho que isso é muito importante também, né? Me apresenta. Ah, é verdade, olha só, nós já falando de tudo quanto é coisa e esquecemos aqui o essencial, né? O professor Silvio, então, como todo mundo conhece, é o mentor do programa Educar para o Pensar, né? Professor Dr. Silvio, ele organizou tudo isso pensando justamente isso, né? De que a sala de aula é o lugar por excelência da aprendizagem e a sala de aula, ela é mágica e ao mesmo tempo ela nos cobra. Então, professor Silvio, ao organizar tudo isso, o Centro de Educação para o Pensar, a Editora Sofos, e estamos comemorando 30 anos. Esses tempos nós estávamos conversando, o professor Silvio se recordava do primeiro dia, né? O Centro de Educação para o Pensar, professor Silvio, nasceu dentro de uma escola, né? Então isso é que é bacana, né? Porque nós nascemos de um local onde nós ainda estamos, né, inovando, trazendo. Então o professor Silvio somou muito com isso, organizou e agora é uma grande alegria, uma grande honra poder estar trabalhando aqui junto, né, e levando essa boa nova da educação reflexiva aos 4 cantos do Brasil. E também nós temos notícias de que outros países aqui da América Latina, Portugal, também se conecta conosco, né, e também faz uso dessas ideias. Isso é fantástico, professor. Tenho a agradecer e digo que estamos aqui porque acreditamos numa educação de qualidade, de excelência, né? Então o professor Silvio é o mentor de tudo isso. Muito bem, professor Luciano. O senhor também é responsável por uma parcela significativa de escolas e educadores que desenvolvem esse programa, né? Então, o professor Luciano Tartari Neto trabalha aqui no Centro de Educação para o Pensar e na Editora Sofos já há alguns anos, né, professor Luciano? 9 anos. 9 anos desenvolvendo um trabalho reflexivo, um trabalho de assessoria às escolas
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Então essas escolas têm o privilégio e a honra, né, professor Luciano, de tê-lo como assessor. E um assessor que está aqui tempo integral trabalhando junto aos professores, junto às escolas, enviando subsídios, fazendo visitas, organizando o trabalho junto com os professores, motivando os professores para que esse educar para o pensar aconteça em sala de aula. E eu acredito, professor Luciano, né, como a gente participa de um grande movimento, que nós temos pessoas que estão nos vendo e ouvindo, que conhecem um pouco da nossa história, que sabem um pouco do que acontece, do nosso trabalho por esse país todo. Mas seria, eu acho interessante, recordarmos, afinal de contas, quando a gente conta uma vez, é uma forma de contar. Quando a gente conta a segunda vez, é outra forma de contar. E quando a gente conta várias vezes, a gente começa a perceber a grandiosidade do trabalho. Então, acho que o professor Luciano seria interessante falar um pouco mais dos 30 anos, para depois entrarmos na questão da motivação, que isso também é uma motivação para você, professor, que está aqui conosco hoje, assistindo a essa reflexão e perceber que essa motivação que nós vamos falar também é uma motivação que nos faz fazer um trabalho junto com você, junto com a sua escola. Então, coloca para nós, professor Luciano. Então, bom, esses 30 anos do Centro de Educação para o Pensar e Editora Sophos, eles foram e são regados de flores e espinhos. Eu acho que a nossa história nos ajuda a recordar de que o grande trabalho feito aqui, né, se iniciou com duas, com 3 escolas, e hoje aí estamos beirando as quase 500 escolas por todo o Brasil, né? Então essas escolas também enxergam no Centro de Educar para o Pensar e caminham conosco, mas elas percebem, enxergando de que é possível uma educação diferenciada, é possível uma escola que ela acolhe, que ela vai ao encontro. Então percebe essas qualidades aqui, né? E nós mostramos de que isso é possível. Então esses 30 anos, eles foram construídos tijolo a tijolo, né? Foram edificados com muito esforço, com muito suor, né? Depois nós vamos entrar um pouquinho mais e nós vamos perceber de que o professor, é o papel do professor também, e nós fomos professores de sala de aula, hoje não estamos mais na sala de aula diretamente, mas estamos na sala de aula e nas escolas com professores e com os alunos, né? Então vão assim perceber de que essa edificação, ela começou aos poucos, né? Nós fomos ao encontro, as escolas abriram as portas, e esses 30 anos aconteceram coisas fantásticas, assim também como tiveram momentos de que escolas não compreenderam um pouco a nossa proposta, né? Então, mas isso eu acho que é normal, esse grande círculo, né, da educação, isso é normal, isso é enriquecedor, porque nós também vamos mudando o discurso conforme o tempo também nos exige, né? Vamos pesquisando, vamos aprofundando e trazendo, né, o que é importante e o que não é importante. Então esses 30 anos do Centro de Educar para o Pensar e Editora Sophos nos mostrou de que a escola continua sendo sim o lugar por excelência da aprendizagem, da comunidade, do encontro, da amizade, do diálogo. E aí nós queremos mostrar de que tudo isso continua tendo o seu espaço, né? E esse espaço continua sendo de grande importância, enfim, para que possamos formar cidadãos comprometidos com uma sociedade nova, né? Cidadãos comprometidos com uma nova escola, que essa escola seja realmente voltada para a acolhida, né? Então esses 30 anos nós aprendemos, nós edificamos, nós reconstruímos. Eu acho que isso foi fazendo com que a gente aprendeu também, né? Porque esse movimento de aprender a aprender é que nos faz hoje 30 anos trabalhando para a educação de qualidade. Eu acho que isso é bastante importante. Então, nesses 30 anos surgiram coleções didáticas, né, que vão ao encontro da criança,
do adolescente e do jovem, mostrando de que é possível viver, conviver e aprender. Surgiu o jornal Corujinha, que está aí nos 4 cantos do Brasil, né, levando a informação, dizendo o que é que nós estamos fazendo, preparando os professores. Nós vamos ao encontro das escolas, né? Volta e meia estamos visitando as escolas, daqui a pouco mais os assessores estão visitando as escolas nos 4 cantos do país. Foram organizados, né, diversos encontros internacionais, um encontro internacional, encontros nacionais, com EduPensar agora por último, onde nós debatemos, levando também à sociedade a importância de temas relevantes como educar, a sexualidade, enfim, mídias, tecnologia, e isso nós estamos mostrando de que vale a pena dialogar. E aí, claro, nós pensamos nesses 10 temas desses webinários, né, professor Silvio? Para que nós possamos também levar até você um pouco desses temas relevantes, né? E lembrando que o primeiro webinário que a gente apresentou, né, foi Começar Bem a Metade do Caminho. O segundo webinário foi o diálogo, né, uma essência do programa Educar para o Pensar. E agora a gente vai falar de motivação, como a sala de aula sendo essencial para que nós possamos formar. Eu acho que isso é bastante relevante, né, professor Silvio? Porque quando a gente acaba colocando balizas assim, a gente começa a chamar os educadores para debater conosco, né? Então nós temos uma visão, a gente conversou com diversos educadores aí, também a nossa experiência nos mostrou de que vale a pena conversar sobre um local que é tão esquecido e que ao mesmo tempo é tão importante. Muito bem. Luciano, daqui um pouco nós vamos, quando entrarmos no foco do conteúdo, a gente vai voltar a lembrar você, professor, da LIDA, né? Ler, Investigar, Dialogar e Agir, do programa Educar para o Pensar, como um programa que quer fazer com que o aluno se motive e seja protagonista, mas isso daqui um pouco nós vamos entrar direto. Eu queria, professor Luciano, que você me desse esse espaço para eu contar uma pequena história, que eu acho que essa história ela é muito significativa e tem a ver com o que é motivação e como aplicar essa motivação em sala de aula. Então, é a história do lápis, né? Um material que a gente quer que as crianças usem e que elas tenham essa mobilidade. Então, é a história do lápis. O menino olhava a sua avó escrevendo numa folha e a certa altura ele perguntou para ela: "Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história que aconteceu comigo?" A avó parou de escrever, sorriu, olhou para o neto e disse para ele: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante que as palavras é o lápis, que eu estou usando agora. E gostaria que você fosse como esse lápis quando crescesse." O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial. "Mas ele é igual a todos os lápis que eu vi na minha vida. Tudo depende do modo como você olha as coisas", disse a avó para o seu neto. "Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa que vai viver em paz e motivada com o mundo. A primeira qualidade do lápis e a primeira qualidade que você deve levar para a tua vida: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. A segunda qualidade", disse a avó: "de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, meu neto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor." A terceira qualidade do lápis: o lápis sempre permite que a gente use a borracha para apagar aquilo que estava errado.
Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade do lápis. O que realmente importa no lápis não é a madeira, a cor, a forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, cuide sempre daquilo que acontece dentro de você. E finalmente, a quinta qualidade do lápis. Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. Procure ser consciente de cada ação. E a avó olhou para o seu neto e disse: vamos escrever. Conversando e trazendo o tema que nós estávamos abordando desse webinário sobre a motivação na sala de aula e como aplicá-la. Muito bem. Acho que a grande pergunta que a gente precisa fazer é justamente isso. Mas o que é motivação? A gente sabe que psicólogos tentaram responder isso, filósofos, estudiosos, até médicos tentaram responder isso. O que é motivação? Motivação, a gente poderia dizer, é uma interação dinâmica. Para a gente fugir um pouquinho desses padrões de resposta. Essa interação dinâmica, ela é um momento ou um movimento onde o professor, que é a grande peça-chave disso, vai ao encontro dos seus alunos e chama para que eles possam colocar à tona aquilo que eles pensam, aquilo que eles desejam ou aquilo que eles não entenderam. Então isso é motivação. É simples, né? O estado emocional, claro, é muito importante do professor e dos alunos para que haja essa interação motivacional. Isso a gente não pode esquecer também. Então, quando a gente fica falando sobre isso, é o aluno que é culpado pelas aulas serem chatas, é o professor que não se preparou, então a gente precisa fazer uma síntese sobre isso. Motivação é esse estado dinâmico em que nos faz ir ao encontro. E se nós não vamos ao encontro, não há motivação. Não havendo motivação, não há aprendizagem. Então a gente precisa ficar muito esperto em relação a essa situação. Mas aí no decorrer do webinário nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e algumas dicas de como tornar a aula mais dinâmica, mais motivadora, né? Então essa motivação é essa forma de relacionamento aluno-professor. E a gente sabe, claro, nós temos essa carga também de ter passado na sala de aula, ter preparado as aulas, ter lecionado, ter lido um material, enfim, A, B ou C que é aí que nas escolas estão, e tentar trazer isso da melhor maneira possível para o aluno. Mas muitas vezes a gente acaba cometendo pequenas falhas em relação a isso, não erros. Eu acho que erro é uma frase muito séria em ser colocado, mas pequenas falhas em preparar isso. Uma das falhas talvez seja a nossa própria desmotivação. Então o professor, infelizmente, aí agora eu vou dizer que infelizmente, ele precisa deixar um pouquinho de lado, né, professor Silvio, às vezes as suas preocupações, enfim, a sua dor de dente ou a sua dor de barriga, né, e focar justamente isso, em tentar fazer com que os alunos, com que aquelas pessoas que estão lá querendo aprender, possam se sentir à vontade para aprender. Então ele precisa deixar um pouquinho aquele lado do seu ego. Poxa, mas eu tô tão triste hoje. Não, isso não importa. O que importa é que ele está aí na sala de aula, que é o lugar por excelência da aprendizagem, e faz com que as crianças, os adolescentes ou jovens que lá estão compreendam a sua manifestação vocal, ou seja, o seu diálogo. Acho que isso a gente não pode perder de foco. Então, as várias tendências pedagógicas que surgiram, desde a tradicional, como a gente já mencionou aqui, até a libertária, a libertadora, Paulo Freire, enfim, Frenet, e agora, atualmente, falando de que nós precisamos ir ao encontro do educando e trazê-lo para o nosso lado, que seja o lado do professor, que o professor prepara as suas aulas, que o professor estuda os seus materiais, que o professor traz aquilo que ele aprendeu e também aquela carga que ele traz, que o faz ser humano do jeito que ele é. Então essa motivação, ela começa a abrir leques agora.
Então nós temos aqui o professor, nós temos aqui as pedagogias, nós temos aqui a sala de aula, nós temos aqui a figura dos alunos, nós temos aqui a sociedade e nós temos aqui as famílias. Então a gente abre um leque para que a gente possa compreender a motivação. Então nós vamos dar motivação para esses outros focos e desses outros focos a gente volta até a figura principal do professor, que precisa estar motivado, precisa estar preparado, precisa ter planejado as suas aulas para fazer isso acontecer. Então, motivação, como eu falei inicialmente, é esse estado de espírito dinâmico, onde a gente quer fazer com que aquele que esteja aí conosco aprenda. E aí eu trago alguma coisa a mais também aqui, que é do programa Educar para o Pensar, né? Desse aprender a aprender, dessa educação reflexiva, dessa educação emancipatória, que faz com que os alunos ou o aprendente, né, se volte a saber um pouco mais daquilo que foi passado. Porque geralmente, né, a gente sabe que na sala de aula, né, professor, nós temos um espaço aí de 45 minutos, de 50 minutos, e é nesse espaço que o nosso planejamento tem que dar certo. Então muitas vezes acabamos falhando novamente aqui. Tempo hábil para que a gente possa mostrar que conteúdo a gente quer apresentar. E aí agora também entra um segundo fator, o conteúdo, né? O que nós vamos ensinar? E aí muitas vezes os alunos, eles nos colocam contra a parede perguntando: poxa, mas para que eu preciso aprender isso? Em que momento da minha vida eu vou aplicar? Então o professor, no seu planejamento, pode, como uma estratégia, organizar isso. Bom, você vai utilizar esse conteúdo lá no vestibular quando você estiver se preparando, ou lá no Enem, ou enfim, algum concurso que você está fazendo, ou enfim, para o teu conhecimento. Eu escuto muitas pessoas dizerem isso: poxa, na sala de aula eu não aprendi quase nada, mas a vida me ensinou quase tudo. Mas tudo o quê? A viver, a conviver, a respeitar, a respirar, o quê? A sala de aula, ela nos trouxe sim um cabedal de sabedoria e de conhecimento. E é esse cabedal que a gente não pode perder de vista. Então, claro, sala de aula, um lugar onde nós precisamos estar motivados. Sala de aula é o lugar onde o professor motivador vai fazer com que as crianças, os adolescentes e os jovens sintam-se motivados. E aí, claro, os fatores da família, da sociedade e outros fatores externos, né, da sala de aula também vão ajudar para que se aprenda, né, para que se veja os conteúdos. Essa motivação na sala de aula requer que o professor conheça um pouquinho o seu aluno também. Agora nós temos aqui um outro fator, né? Mas como é que o professor vai conhecer centenas de alunos de 4, de 2, de 3 escolas que ele acaba lecionando e fazendo esse itinerário? Como é que o professor pode conhecer? Aí está um esforço do professor, mas então no final você vai me dizer: tá, professor Luciano, então você vai crucificar o professor, ele vai ter que tirar, né, professor Silvio, da cartola um coelho e fazer algo mágico? Não, também não é assim, né? Mas essa motivação, o professor precisa compreender o que está fazendo o aluno a tê-la ou não tê-la, né? Ah, mas é um problema familiar, não é problema meu. Muito bem, mas você, enquanto um educador, você pode ir ao encontro desse aluno e encaminhar as pessoas competentes para que possam ajudá-lo. Ah, a criança está chorando de dor de dente, eu não sou dentista. Muito bem, mas você pode ir ao encontro da criança e encaminhar a secretaria encaminha aos pais e os pais assim por diante tomam as devidas providências. Então, nesse roteiro de ir e vir, a motivação ela se encaixa a todo instante, a todas as ações. E aí, claro, o professor vai fazer nesses 45 minutos aquilo que ele sabe fazer de melhor: dar a aula, fornecer conhecimento, explicar através do diálogo da melhor maneira possível aquilo que ele quer passar. Por quê? Porque ele já se preparou, ele já se programou com antecedência. Acho que isso é muito importante também, a gente não pode perder o foco, né? A motivação está ligado com a preparação, que está ligado com o planejamento, que está ligado com a autoestima, que está ligado com aquilo que a gente quer fazer bem feito. Então isso a gente não pode esquecer. E aí o professor, como eu já disse de novo, é a peça-chave para que isso possa acontecer da melhor maneira possível. O professor na sala de aula, claro, além de todos esses desafios que acabam acontecendo, ele vai preparar suas aulas da melhor maneira possível para que o teu público, ou seja, lá na sala de aula, eles possam compreender.
Bom, para que eles possam compreender, a gente precisa ter bastante claro de que é necessário fazer uma pré-apresentação. E, enfim, a motivação tem a ver com o professor preparado, que tem a ver com o professor que conhece os seus alunos, conhece, claro, é a maneira de falar, né? Tem a ver com os alunos que eles se sentem despertados, né, pela motivação do professor, e aí temos o círculo que ele se fecha. Professor motivado, alunos motivados, aulas preparadas, aulas dadas e conteúdo compreendido. Então nós fechamos esse círculo, né? E aqui então a gente lança-se para uma outra situação, a avaliação desse conteúdo. Muito bem, tire uma folha em branco, vamos escrever o que vocês compreenderam. Será que essa é a melhor maneira de avaliar? Então, você, professor, que conhece o teu público, que sabe a necessidade e sabe essa maneira que eles estão aprendendo e também sabe aqueles que não estão aprendendo, você vai tentar montar uma estratégia para fazer com que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, sei lá, possam entender aquilo que você está dizendo. E aí você vai ao encontro, você monta uma maneira de avaliar, agora vamos fazer uma redação, agora vamos trabalhar em grupo, agora vai ser individualmente, agora nós vamos para a biblioteca, agora nós vamos para o pátio da igreja, agora nós vamos para debaixo de uma árvore conversar, enfim, sobre o conteúdo que nós vimos agora. E não é só conteúdo de formação humana ou filosófico-pedagógico. É nas aulas de matemática, nas aulas de língua portuguesa, são nas aulas de geografia, de história. Então a riqueza que a gente quer mostrar para vocês é justamente isso. A sala de aula ela não está limitada apenas em 4 paredes, né? Nós temos que também mostrar para o nosso público, para os alunos, né, e também para as equipes pedagógicas, que a sala de aula ela transcende as 4 paredes. A sala de aula ela vai estar onde nós queremos que ela esteja. E aí, compreendendo isso, a gente faz da educação muito dinâmico, algo muito dinâmico e não tão estático. E aí a gente começa a lembrar, né, das tendências pedagógicas, desde a tradicional até a progressista, né, onde agora, claro, por último, né, professor Silvio, nós temos informação de que o homeschooling, né, ou seja, que alguns pais querem que os seus filhos aprendam em casa, não tem esse contato, essa interação. Eu acho que está aí um desafio do século XXI também, a tecnologia que ela vem aí, que muitas vezes nós, professores, não sabemos utilizá-la a nosso favor. E aí eu vou parafrasear o professor César Nunes, que ele usa uma comparação, né, de que a internet ou a técnica, a tecnologia, ela é vasta como um oceano, mas pode ter a profundidade de um pires. Então, você saber usar isso ao teu propósito, que é ensinar, que é fazer com que o teu público possa compreender aquilo que você está falando, né? Então a gente deve perceber muito isso, de que há muitos mecanismos que a gente pode usar para fazer a sala de aula dinâmica e motivadora. Há muitas situações que o professor pode aproveitar para avaliar, para perceber e fazer com que os alunos percebam que eles estão aprendendo. Porque quando a gente fala agora em competências e habilidades, claro, o professor tem competência de ensinar. E agora, o aluno, ele se sentiu despertado para aprender, né, para desenvolver essa habilidade que esse conteúdo está solicitando, está pedindo, né? E esses conteúdos, como é que eles foram preparados? Então sabemos que hoje em dia há uma enxurrada, enfim, de sistemas de ensino, de materiais, enfim, não falta A, B, C ou D, não faltam sugestões aí, mas como é que foi preparado? Né? Está de acordo para a escola? Está de acordo para os alunos? Está de acordo para o professor? Como é que se seleciona isso? Por imagens? Né? Pelo tamanho da escrita? Né? Pelos números de páginas? De que maneira nós estamos nos relacionando com esses alunos? Que informações nós estamos colhendo deles para que nós possamos nos preparar? E aí, professor Silvio, claro, quando a gente fala de professor, muitas vezes, às vezes os professores estão aí dizendo: poxa, mas espera aí, então quer dizer que toda a carga cai sobre os meus ombros? Né? Eu acho que temos a equipe pedagógica, né? Temos, enfim, as outras equipes que formam a escola. É uma comunidade onde se aprende e se ensina. Então a escola também precisa estar atenta
para volta e meia promover encontros, promover diálogos, promover debates entre os professores e todas as equipes, para tentar fazer a melhor estratégia possível. Eu acho que isso é muito importante. E aí a gente remontamos a história do lápis, né? Os passos de que sem uma coisa não pode acontecer outra. Então, através do planejamento, do diálogo e da preparação, a gente consegue motivar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, né? Podemos utilizar como estratégia também frases motivacionais, né? Por exemplo, só um exemplo aqui. Me permitam que eu leia isso. Ao invés de dizer ao invés de dizer estou orgulhoso de dizer, ou melhor, estou orgulhoso de você, por que não dizemos estou orgulhoso do teu resultado? Ao invés de dizer não use isto, não faça aquilo, está tudo errado, por que não dizer você está quase lá, continue, tente acertar um pouco mais nesse sentido? Ao invés de dizer pare de brincar comigo, por que não diga hoje a sua atenção está mais voltada para a sala de aula, parabéns, e não para outras coisas que se percam? Então por que a gente não muda o foco de dizer que é sempre o aluno o culpado de não aprender e começamos a trazer para nós, né? Poxa, eu tenho a possibilidade de fazer acontecer uma aula dinâmica, eu me preparei o conteúdo, tenho apoio da escola e dos pais, há crianças, há adolescentes e há jovens que estão interessados, e aí você se aproxima deles e faz com que eles também possam trazer aquele aluno que está meio desmotivado, está lá no fundão, ou está aqui na frente, muitas vezes dormindo sobre o livro, ou totalmente perdido, não compreendendo o conteúdo. Pois é, mas o que eu, enquanto professor, motivador, né, que uso o diálogo para resolver os problemas, o que eu estou fazendo para sanar essa situação? Eu estou indo ao encontro? Eu estou dialogando? Não, mas eu só tenho 45 minutos. Como é que eu vou fazer isso, professor Luciano, professor Silvio? Como? Indo ao encontro. É mais importante o processo de aprendizagem do que o tempo de 45 minutos. É mais importante com que nós possamos fazer com que os nossos alunos falem, dialoguem e dê a sua opinião do que tirar uma nota 10 numa prova. Então, há maneiras de avaliarmos, há maneiras de que nós possamos fazer a sala de aula alguma coisa, algo especial, né? E aí nós temos outras coisas que possamos empregar. Ações motivacionais do professor. Esse é um outro subtema que a gente pode estar conversando um pouquinho mais aqui. Entusiasmar-se com as atividades dos alunos. Olha como isso é tão simples e muitas vezes a gente esquece. Organizar as metas. Outro ponto muito importante aqui. Quais são as metas? Bom, no início da minha aula eu vou falar sobre a história do Brasil. Quais são as metas? Bom, nessa aula nós vamos dizer que a história do Brasil que nos foi contada não é ou não está de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Nós temos a visão de um livro, por que não ter visões de outros livros, de outros pesquisadores? Então eu já começo a estabelecer uma meta. Então, outro momento que é importante, incentivar a participação do aluno, reconhecer o esforço do aluno, levar os alunos a perceber que o fracasso deles foi só um obstáculo. É possível reverter isso. E aí você começa a criar mecanismos para que a criança, o adolescente e o jovem sintam-se motivados por causa da tua motivação. Tá? Então eu estou trazendo sim aqui aos ombros do professor, né, professor Silvio, essa responsabilidade e essa responsabilidade de levar ao aluno esse aprendizado dinâmico, diferente, inovador. E o programa Educar para o Pensar, né, professor Silvio, que como nós já falamos aqui no início, está organizado e está aí há 30 anos, ele parte um pouco para esse princípio, né? Fazer com que através do diálogo possamos aprender, fazer com que através de materiais, sejam qualquer materiais, possamos aprender um pouco mais, trazer esses subsídios, pedir a opinião do público que está aí comigo, dos alunos. Ah, mas ele só tem 10 anos, ele não sabe nem o que dizer. Sabe? Dê a palavra, dê a oportunidade, né? Então aí a gente constrói todo um caminho diferente
do que muitas vezes está sendo apresentado, seja pela pedagogia A, B ou C, pelas tendências pedagógicas, mas você está fazendo a sala de aula um momento propício da aprendizagem. Eu acho que isso a gente não pode perder o foco. E aí, né, professor Silvio, você como o autor desses materiais, preparou todo um caminho onde a criança, os adolescentes e os jovens possam dar a sua opinião, né? Possam ser coautores, possam estar preparados para essa escola inovadora que a gente está apresentando, para esses materiais inovadores que nós estamos aí divulgando. Então eu acho que isso é bacana, a gente não pode perder o foco. Então, e claro, esses contextos fazem toda a diferença. E aí, então, temos o contexto da sala de aula, o contexto do professor e a sua motivação, o contexto da família e os seus problemas, o contexto da sociedade, o contexto do desemprego, da política, enfim, vários fatores que podem interferir. Mas aí, quando nós preparamos a nossa aula, quando a gente, com antecedência, organizou os conteúdos, pronto, esses contextos acabam sumindo, acabam ficando de lado, porque você está preparado, porque você vai ao encontro do teu aluno, porque você dá o bom dia primeiro, sem que alguém te diga: ô professor, aconteceu alguma coisa com você hoje? Você está tão carrancudo, você não sorri, o que houve? Né? Então, nós somos falíveis? Nós somos falíveis sim, o professor é falível, muitas vezes ele está errado, só que quando a gente se prepara para isso, a gente pode dar uma resposta, né, professor? Claro. Os conteúdos do programa Educar para o Pensar mostram isso, de que o professor ele pode dizer: olha, eu não sei sobre esse conteúdo, eu vou pesquisar e trago amanhã. Não é feio dizer isso, né? Eu acho que isso não faz o professor se sentir diminuído, muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos aí hoje com as mídias, né, professor Silvio? A própria internet, o próprio Google, que virou o doutor Google, né, como dizem aí, que você pesquisa e encontra tudo. Que o Dr. Google ele concorre diretamente com o professor, isso é verdade, concorre, mas um professor preparado, motivado, ele tira de letra essas situações, né? E a gente falando sobre isso, vamos para um outro passo. O professor precisa criar condições adequadas para que a sala de aula esteja preparada para a aprendizagem e não para o medo. Como é que o professor enfrenta algumas situações adversas na sala de aula? Então eu preparei aqui alguns pontos, na verdade 16 pontos de como o professor pode estar preparado. Então você pode estar dando uma olhada aí também no mapa mental, onde ele te dá um pouco esse caminho também. Então, manter a serenidade sempre. Professor, eu sei que muitas vezes é difícil a gente manter a serenidade, a gente, enfim, se mostrar que está tranquilo, teve uma boa noite de sono, que não teve problema nenhum. O professor não tem problema nenhum, isso é normal, né, professor Silvio? Não tem problema nenhum, mas mostrar essa certa serenidade, eu acho que isso é importante, né? Ser flexível e coerente, não podemos perder o foco disso. Ser flexível nesse sentido, por que não ouvir o que o aluno está te dizendo, está te pedindo, está te solicitando? Simplesmente porque estamos aqui na nossa cátedra, tudo que a gente fala tem que ser lei? Opa, pera lá, né? Vamos repensar um pouquinho isso. Evitar confrontos desnecessários, né? A gente escuta muitas vezes histórias de professores que vêm até nós contando: poxa, a sala de aula virou, utilizar uma expressão aqui, virou um inferno, né? As crianças não aprendem, as crianças não querem, elas são terríveis. O que nós podemos fazer, né? Então, evitar esse tipo de confronto, ir ao encontro, chamar a atenção do aluno, lembrar o nome do aluno. Eu acho que isso é muito importante. E aí depois vocês vão dar uma olhada com mais tempo também naquilo que a gente preparou, né, para que vocês possam compreender isso que a gente está dizendo. Claro, e o planejamento de uma aula, eu acho que eu gostaria de falar rapidamente sobre isso, que tem um outro mapa mental aqui falando, que são 5 passos, né, o planejamento de uma aula. Por exemplo, nós podemos aqui dizer o começo da aula. Prepare esse começo da aula, traga alguma coisa que surpreenda o aluno, né? A organização das atividades. Para que você vai ensinar aquilo? Qual é o objetivo? A interação do professor com seus alunos. Questione os seus alunos. O que vocês entenderam? O que vocês podem colaborar com esse assunto, né? Avaliação da aprendizagem e exercícios de fixação. Lembre-se, deixe sempre algo para que seja fixado.
para que a criança possa compreender ou reler aquilo que foi dito na sala de aula. Tá aí uma estratégia, eu acho que é infalível. E aí, claro, os materiais do programa Educar para o Pensar, do Centro de Educação para o Pensar aqui da editora Sofos, eles trazem tudo isso diluído nas suas páginas, né? E aí eu convido você que não conhece, conhecer. Temos aí o nosso site, temos aí as nossas visitas nas escolas, temos diversos canais que podem nos aproximar e você pode nos conhecer e conhecer um pouquinho mais aquilo que a gente está propondo. Então, motivação é tudo isso e mais um pouco. E ainda dentro dessa ideia, professor Luciano, de conhecer o programa, né, de conhecer o material, eu só quero lembrar a você, professor, que está participando e está refletindo conosco nessas ideias que o professor Luciano foi desenvolvendo nesse tempo. Nós vamos ter no próximo mês o assunto sobre o fio condutor. Quer dizer, faz parte da motivação, né? O aluno, logo no começo do ano, ser avisado pelo professor quais os caminhos que ele vai estar trilhando durante o ano, junto com o professor e com toda a turma, em comunidades de aprendizagem investigativa, para que ele chegue no final do ano com um conhecimento mais sistematizado. Porém, esse conhecimento não termina nesse ano, ele tem continuidade nos anos seguintes. Por isso que nós vamos refletir um pouco sobre a importância desse fio condutor para que o aluno se motive, para que o professor perceba a importância de estar discutindo ou abrindo perspectivas reflexivas, dialógicas naquele conteúdo, para que ele amplie nos próximos anos. Então essa é a ideia do fio condutor. Também que o próprio pai, a família, perceba, né, que o meu aluno, meu filho que está lá no primeiro ano, vendo da coleção Início de uma Mudança, o meu quintal, ele vai estar discutindo alguns conteúdos que vão dar sequência nos anos seguintes e aprofundamento nesses conteúdos. Então, por isso que nós, na estrutura, programamos, no próximo encontro nosso, estarmos discutindo sobre a importância desse fio condutor, da organização das ideias. Quando a gente faz a formação, né, professor Luciano, nas escolas ou redes públicas, eu gosto de usar uma frase, e que tem que ser uma frase motivacional também para a nossa sala de aula. E tem a ver com a história do lápis, que eu contei lá no começo, né? É um provérbio, né, que se coloca, né? Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu vou lembrar. Agora, se eu faço, eu vou aprender. E é isso a motivação que nós queremos. Não é só um aluno passivo ou ouvinte em sala de aula. Nós queremos que ele escute, nós queremos que ele veja, mas queremos que ele faça. Né? Então, por isso que no programa Educar para o Pensar, a gente tem, daquilo que o professor Luciano dizia, né? Os passos de uma aula motivada devem levar o aluno a perceber algo que desafie ele, que ele possa ler, né, investigar, dialogar com seus pares, com seus colegas e com o professor, e que ele possa agir, que é a questão do transformar o aluno num protagonista. A sala de aula tem que ser uma comunidade de aprendizagem investigativa, onde os alunos estão dispostos e motivados para a ação. Mas não é uma ação para querer mudar o mundo, é uma ação para primeiro mudar a si mesmo, mudar o seu grupo, e aí sim começar a perceber, opa, na escola, o que nós podemos mudar. Quero agradecer imensamente a você que esteve aqui conosco, ou você que está vendo esse vídeo e essa reflexão. Um forte abraço. Agradeço também a participação de todos vocês, que bom que você participou conosco, muito obrigado. E em breve estarei visitando as escolas parceiras e algumas escolas não parceiras também, levando a boa nova do programa Educar para o Pensar até vocês. E aí, quem sabe, debatendo um pouco mais e mostrando algumas situações na prática aí na vossa escola, tá? Muito obrigado, um bom trabalho para todos e até o nosso próximo webinário. Fiquem bem, nós estamos bem aqui também. Grande abraço. Grande abraço.